Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Este é o programa Posso Crer no Amanhã. Eu quero saudar os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Bem-vindos às ovelhas de Jesus, bem-vindos àqueles que não sabendo ainda que são ovelhas de Jesus, mas por serem ovelhas, seguirão ouvindo a nossa programação. Eu tenho uma proposta neste ano, da parte do Espírito de Deus, de vivermos dentro da visão do Todo-Poderoso. Quando o povo não tem visão, quando não há profecia, quando não há revelação, quando o pregador não tem olhos iluminados, a igreja estagna. E pior do que isto, o sábio Salomão diz, onde não há profecia, não há visão, o povo se corrompe, o povo perece. Oséias, o profeta, diz, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias disse, então vamos conhecer e prosseguir neste conhecimento. E é sobre a visão de Deus, nós vamos agora, dentro de alguns instantes, apresentar o altar da Igreja Cristo Vive com o apóstolo Miguel Ângelo sobre a visão de Deus para o ano de 2018. Nosso telefone 3017 90 90 está aberto para você. Temos conselheiros, temos bispos que vão lhe ajudar a entender o plano de Deus para a sua vida. Você precisa. Quando se segue a vontade e a visão de Deus, a vida dá certo. Ela floresce, ela é frutífera, ela é feliz, ela tem razão de dizer, eu vivo. É isso que eu quero. Vamos agora ao altar da igreja, nosso telefone 3017 90 90 aberto. Por favor, acompanhe a segunda parte da mensagem sobre a visão de Deus. Eu volto em seguida. Por isso é que o povo se corrompe. Então, onde não há profecia, onde não há visão. Você sabe que o profeta no Antigo Testamento era chamado de vidente. Você já ouviu falar isso? Em 1 Samuel 9, 6 e 9, ele diz assim, porém diz, nesta cidade há um homem de Deus que é muito estimado e tudo o que ele diz sucede. Ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. E diz o versículo adiante, antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter com o vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Por que quer dizer vidente? Ele tinha o quê? Visão. O vidente é aquele que tem visão. Então, o apóstolo São Paulo se refere a esta profecia, a esta visão, no livro de Romanos 12, 6, ele diz, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia, visão. 1 Coríntios 14, 4, ele diz, o que fala em outra língua assim mesmo se edifica, mas o que profetiza, veja como é tão importante isto, se não há visão, não há direção, se não há profecia, não há instrução. Qual é a consequência? O povo perece. Então Efésios 2,8 diz algo que vamos tocar em alguns aspectos esta noite importante, por exemplo, a respeito da salvação. Amado, o povo de Deus quer ter conhecimento e certeza da sua salvação. A coisa que eu quero ter mais convicção na minha alma é a respeito da minha salvação. O que acontece aqui e depois que eu partir para a eternidade? Então Paulo disse em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é coisa de Deus, é um dom de Deus. Então, a igreja precisa de ter esta visão, esta segurança da sua salvação. Porque eu vou lhe dizer, 95% dos crentes não têm a certeza da sua salvação. Se você perguntar a um irmão da lei, você tem a certeza onde vai viver a vida eterna, onde estará quando morrer? Você tem a certeza da sua salvação? Sabe qual é a resposta que todos dão? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que é um versículo que me deixa nervoso. Até aqui, e daqui para frente. Mas Jesus não é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Só que eles não têm esta certeza. Então,
Por que a igreja da lei não dá essa certeza? Porque a igreja da lei prega a lei de Moisés, e a lei de Moisés é um ministério de condenação e morte. Olha o que disse Paulo em Romanos 8, 1 e 2. Agora que temos Jesus, que agora que somos salvos, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, já aconteceu, da lei do pecado e da morte. Então, você precisa, em primeiro lugar, de ter uma visão da tua relação com Deus. Ter uma profecia que te diga: olha, o espírito da morte e da lei não mais na tua vida. Isto chama-se convicção. Isto é uma visão de Deus. Veja o que disse Paulo em Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo, estão sob a maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ninguém teria capacidade de praticar 603 mandamentos, abluções, dias de festa, comidas, bebidas. Ninguém, isso era tudo para a carne. A lei era fraca, a lei era inútil, a lei não salvou ninguém. Então, quando você tem a visão da sua salvação, você tem a segurança da sua salvação. E eu quero que você tenha esta visão do Todo-Poderoso. Deus não brinca com você nem comigo, amado. Mas e se Deus apagar o nome do livro da vida? Ele disse: de modo nenhum apagarei o teu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu te confessarei diante do Pai. Ninguém pode apagar o que Deus escreveu, nem Ele. Nem Ele. Se Ele escreveu, Ele não é um Deus tonto, que escreve, apaga, escreve outra vez e apaga outra vez, amado. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso é que Ele disse: eu quero que vocês vivam este ano na visão, naquilo que Deus diz, na vontade de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Pastor, e por que as pessoas erram tanto então? Me digas cá. Em Mateus 22, 29 explica isto. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Está vendo? Se eu não tenho visão, eu erro. E se eu erro, eu pereço. Desculpa a expressão, eu me dou mal. Então diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, se eu não conhecer a palavra, os ditos de Deus, a ciência de Deus, se eu não conhecer a visão que Deus tem, o Todo-Poderoso, que tipo de vida eu vou viver espiritual? Sem este conhecimento, as pessoas erram. Sem este conhecimento, as pessoas são destruídas, dissoseias. Sem este conhecimento, o povo se corrompe, disse Salomão. Então, Provérbios 29, 11, ele disse: o insensato expanda a sua ira, mas o sábio, veja, Deus fala a insensatez, aquele que não tem Jesus, aquele que não tem visão, aquele que anda aí sem norte na vida, ela expande a ira, ela é uma pessoa problemática. Mas o sábio não, o sábio reprime, o sábio vive a palavra do Senhor. E ele volta a dizer no versículo 18, olha lá: não havendo profecia, não havendo visão, não havendo conhecimento da vontade de Deus, o povo perece. Provérbios 14, 11. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Eu não posso ser hoje um reto e amanhã ser um perverso. O perverso não vira reto, o reto não vira perverso. O justo não vira injusto, o injusto não vira justo. A ovelha não vira cabrito ou lobo, e o lobo vira cabrito. Deus não trata dessa forma. Por isso, a convicção de você ter esta palavra de conhecimento na tua vida, porque errais, porque não tendes conhecimento das Escrituras, nem conheceis o poder de Deus. Salmo 19, 11 diz: além disso, por ele ser doméstico ao teu servo. Em uns guardar, quando você guarda a palavra, quando você guarda a visão, você tem a visão, a Bíblia diz: há grande recompensa. Agora, se você não tem visão, se a igreja não lhe passa a visão, que atenção, a visão não é você que a tem em casa sozinho.
A visão começa pela visão do pregador. Se o pregador não tem visão, meu Deus, é um desastre. Eu já disse aqui, se o pregador não for um mestre, ele é um desastre para a igreja. Porque é um cego guiando os cegos, cai todo mundo no abismo. Então, se não há visão, o povo perece em pecados, em delitos, porque não conhece o seu Senhor. E eu quero lhe passar agora um pensamento que o apóstolo São Paulo deixou aqui a respeito até da vida social. Primeiro vimos a questão da igreja, a visão da salvação. A primeira coisa, vida espiritual começa com a salvação. Ah, mas apóstolo, eu também tenho uma Bíblia, eu também posso ouvir em casa. Não. Se fosse isso verdade, Deus não teria criado igrejas e muito menos ministérios. Se você pudesse fazer o que está fazendo aqui esta noite, em casa sozinho com a Bíblia, isso não precisaria de acontecer, igreja não existiria. Não era preciso apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não precisaria nada disso. Deus sabe, a ovelha precisa de um pastor. E a ovelha precisa que o seu pastor lhe dê garantias. A primeira coisa, da sua salvação. Segundo, a garantia de que quando você vive a palavra, você não erra. Você conhece o poder de Deus. Terceiro lugar, quando você guarda a palavra, você tem grande recompensa. Agora vem Paulo e explica isto à igreja. Olha só que lindo. 1 Coríntios 8, 10 a 13. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, e você for a um templo de ídolo, quer dizer que eu não posso entrar na igreja católica. Não pode. Pastor, mas eu tenho uma vizinha que é da macumba e de vez em quando ela me chama para eu sacudir. Não pode. Eu não entro na igreja católica. Ou eu sou evangélico salvo, ou eu sou Maria vai com as outras. A igreja católica é a grande meretriz. Ah, mas eu tenho uma senhora que vai casar. Então ela casa sem a minha presença. Eu não entro na igreja católica. Eu não entro em nenhum templo onde há um ídolo. Eu até me recuso a entrar num lugar que tem uma cruz, mas que cruz é símbolo de maldição. Então diz que você que é dotado de saber, e depois você entra num templo de ídolos, ele diz assim: não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? A consciência do que é fraco é induzida ao erro por falta de visão. E não me venham agora dizer: ah, não, nós temos que amar todo mundo. Deus não amou o diabo, amar. Deus não amou o pecador ou ama o pecador? Essa coisa de Deus ama o pecador, o indivíduo é pecador. Deus ama o pecador que se converta, mas Deus não ama o filho das trevas. Não acredite nisso. Ai, Deus tem uma paixão pelo estuprador, pelo matador. Deus ama, ele nem dorme, apaixonado, pensando a noite toda. Não existe isso aqui. Diz que nem a oração do incrédulo Deus recebe, amado. Então diz que a consciência do que é fraco é induzido. E depois diz no versículo 11: assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Você sabe quantas pessoas que não têm visão têm levado irmãos fracos à morte espiritual? Ah, eu não acredito no dízimo. Não acredito em você, o problema é seu. Agora eu não posso dizer eu não acredito, depois dizer assim: bispa, eu não acredito, eu quero que a senhora também não acredite, eu quero que você não acredite. Então você está golpeando os outros irmãos. E diz a palavra do Senhor no versículo 12: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Quer dizer que a falta de visão leva pessoas a tomarem atitudes que são golpes na consciência fraca de pessoas. Eu conheço pessoas que alguém chega e diz: ah, o apóstolo é um homem igual aos outros. Não sou, não, senão eu não estaria aqui.
Na carne sou, mas no chamado não. O que ele diz não tem essa importância. Tem sim. Porque quando eu falo aqui, você tem que subentender que eu sou aqui boca de Deus para a sua vida. Eu sou profeta da igreja. Sou profeta da igreja. Então, quando você faz alguma coisa sem visão e você leva um irmão fraco a pecar, você está golpeando-lhe a consciência fraca. Você está pecando contra Cristo. Então nós vivemos hoje. E o versículo 13 ele disse: e por isso, se a comida serve de escândalo ao irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escândalo. O que Paulo está dizendo? Não é questão do bife ou de bisteca. Ele está falando o seguinte: se alguma decisão sua pode golpear a consciência de quem é fraco, não faça, porque você está pecando contra Cristo. E quem é que golpeia as consciências dos fracos? Quem não tem a visão de Deus. Por isso é que estão aí 15 milhões de desviados. O desviado nunca se desvia sozinho. O desviado arrasta com a cauda sempre gente atrás, porque ele quer apoio para o seu. É um golpe na consciência de quem é fraco. Eu vou dizer uma coisa: a mim nunca ninguém, nem no início da vida espiritual, que eu ia de cadeira de rodas, depois de muletas para a igreja, nunca ninguém fez a minha cabeça. Entende, bispo? Eu nunca aceitei ser golpeado na minha consciência, ainda quando eu era fraco, pequenino na fé, não tinha nenhum conhecimento quase. Eu me recordo como nos finais de cultos pessoas se voltavam contra a igreja, pessoas se voltavam contra o pastor, era um caos. E eu perguntava: por que essa gente vai à igreja? Aí para quê? Então, mas eles estão dando provas que não são salvos, pá. Então, a falta de visão leva muita gente a golpear a consciência do que é fraco. E pior, estão pecando contra Jesus. Então, quantas falsas doutrinas golpeiam a consciência dos fracos? Quantas falsas doutrinas fazem com que pessoas e suas almas sejam destruídas? E como é que as pessoas são destruídas? Porque elas são fracas. E por que elas são fracas? Porque elas não têm visão de Deus. Olha, amado, poderia agora vir um anjo. Eu vou lhe dizer isto com a autoridade de Jesus, hein? Poderia descer agora um anjo que chegasse aqui e dissesse: a graça de Deus está errada. Sabe o que eu diria a esse anjo? Você é anátema. Paulo disse isso. Paulo disse: se vier um de nós, está falando dos apóstolos, ou um anjo que prega uma doutrina que vá além da visão da graça de Deus, seja anátema. Olha a minha luta aí desde 1986 para pregar a verdade, amados. Você não imagina quantos anátemas me cercam o dia todo, para que eu desista, para que eu perca a visão. E eu sei que onde não há visão, onde não há profecia, não há proteção de Deus. Você sabe por quê? Porque não se observa a sã doutrina. E onde não há sã doutrina, veja o que Paulo disse em 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns, graças a Deus, alguns, não todos, alguns apostatarão da fé, se desviarão da fé, porque vão obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olhe, não pense você que ensino demônios e espíritos enganadores são encontrados aqui na Lagoa da Barra ou na beira da praia. É dentro do lugar que tem uma placa chamada Igreja da Lei. Aí estão os espíritos enganadores, aí estão os ensinos de demônios, a condenação, a morte. E o que o fraquinho faz? Ele é golpeado na sua consciência e ele se desvia. Porque a consciência é fraca, porque não teve visão. Estou lhe dizendo, se baixasse agora aqui um anjo e dissesse: Miguel Ângelo, fecha a Bíblia, graça de Deus não existe, é lei, temos que pagar o preço, tem que vigiliar, tem que lamber o pó, tem que ir para a porta de cemitério. Eu dizia: anátema, maldito. Porque o evangelho que eu prego eu não aprendi de homem algum.
Eu aprendi por revelação de Jesus Cristo. Então, sem visão, o povo perde a vitalidade. Sem visão, o povo não planeja a vida com um projeto de vida vitoriosa. Sem visão, não se sabe para onde ir. Sem visão, a vida fica sem propósito, sem um ideal. A vida fica sem paixão. Eu quero que você fique apaixonado pela vida. É um dom de Deus que você terá uma única vez na carne, amado. Então eu tenho esta visão da minha salvação. Segundo lugar, quando você tem visão, você sabe o que Deus quer para a tua vida. Eu faço projetos aqui na igreja 1 ano, 5, 10 anos. No meu quarto, no meu escritório de guerra, eu tenho o calendário do ano, estou no mês e já tenho outro no segundo mês. Eu estou sempre fazendo conexões. Você sabe por quê, amado? Porque eu sei o que Deus quer que eu faça. Eu sei qual é a vontade de Deus. Eu sei que se eu não viver dentro desta visão, eu vou perder. Eu vou perder até a paixão pela vida. Então eu não posso abrir brechas. Eu tenho que fazer as coisas sabendo, é Deus mesmo. E ponto. Eu não posso arriscar. Você não pode arriscar. Por isso a importância de nós termos na igreja pastores, bispos que têm visão, que se submetem a Deus, que procuram a ciência. Amado, Bíblia é uma ciência. Não é um negócio, põe o dedinho, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Isso é brincadeira com o povo de Deus, meu amado. Você não imagina quantas horas, desculpa a expressão, não saia da igreja, não se levanta, não rasgue o cartão do membro, não imita a lei. Você não imagina quantas horas eu quebrei a cabeça para fazer uma mensagem, amor. E eu vou lhe dizer, pela prática que eu tenho, eu não precisaria ter nada escrito. Deus me deu língua de erudito. Mas eu sei que eu sou pobre, meu amado. Se eu tentar tocar na glória de Deus, aqui é meu sepultamento. Então, Atos 16 nos mostra um fato muito importante. Diz que no versículo de número 6, diz que percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido. Bom, estamos encerrando a nossa programação. Hoje, terça-feira, 10 da manhã, teremos escola bíblica na igreja com o bispo Daniel. Temos um trabalho muito importante que visa o crescimento espiritual, uma escola aberta, qualquer pessoa pode chegar em qualquer época do ano, mas hoje é o dia propício de você tomar uma grande decisão de conhecer a Igreja Cristo Vive. Quero lembrar também que amanhã, quarta-feira, às 7h30 da noite, teremos um grande encontro para continuarmos aqui na Cristo Vive, repercutindo a visão do Todo-Poderoso. Eu quero contar com você. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Eu não sou um pregador de religião, eu não ameaço, eu não intimido, eu não tenho ganância. Eu sou um pregador da revelação dos mistérios da graça de Deus. Venha estar conosco. Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá, Rua paralela a Cândido Benício, próximo BRT da Pinto Teres e da 28DP. É aqui, na Cristo Vive, que você encontrará a realização dos seus sonhos e um grande projeto de vida que lhe levará a viver 2018 e o resto da vida de forma vitoriosa. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, em nome do povo da Igreja Cristo Vive, a nossa equipe de televisão. Eu queria terminar com um convite e um desafio. Invista neste programa. Se este programa transformou você e você é hoje a realidade, uma nova realidade de vida por causa deste programa, semeie, ajude-nos a transformar outras vidas. Pega o telefone, ligue para nós, 3017 9090. Amanhã voltamos, sempre na visão do Todo-Poderoso. Graça e paz.